Um grande abraço a você, ligado aqui na TV Alego. Já está tramitando aqui na Assembleia Legislativa há alguns dias uma PEC que foi enviada pelo Executivo Estadual, uma proposta de emenda constitucional que prevê uma reforma previdenciária. Essa PEC é muito polêmica, porque, entre outras coisas, mexe diretamente com a vida dos servidores estaduais. Nós recebemos aqui com muita alegria no estúdio o deputado Hélio de Souza do PSDB, um dos mais experientes aqui da casa. Tem 6 mandatos e é um dos deputados com maior influência sobre os colegas, dada essa experiência que tem. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é nosso. Estamos aqui, como você disse, uma matéria polêmica e com certeza é preciso que seja estudada para que, ao fecharmos aí qualquer pacote da Previdência, ele traduza aquilo que seria compatível para o Estado, mas, ao mesmo tempo, também o servidor público não fique lesado. Nós temos 2 lados da mesma moeda, deputado Hélio de Souza. O governo, de um lado, dizendo que é preciso reformar porque o cofre do Estado não aguenta do jeito que está, a Previdência vai chegar uma hora em que não haverá condições de pagar. De outro lado, os sindicatos, os servidores, de forma mais direta, dizendo que eles estão sendo muito penalizados. O senhor consegue fazer um balanceamento dessas duas situações, desses 2 lados? Eu faço um balanço e diria que os 2 lados foram vítimas da Constituição de 1988. A Constituição, ela trabalhou muito a apuração e imobilização de segmentos e fez aquilo que, a meu ver, é o responsável pela quebradeira do país, dos estados e dos municípios, que foi estipular vários tipos de previdência. Nós temos uma previdência do serviço privado e uma previdência estatal. E, logicamente, são distintas quando se colocou para a iniciativa privada um corte linear compatível com a realidade daquilo que a pessoa contribuiu e forçando, sem qualquer prejuízo, para que aquele cidadão buscasse uma previdência complementar. Esse é o setor privado, que não é o responsável pelo momento que aí está. O grande responsável são as previdências públicas. Uhum. Elas, devido a critérios que, a meu ver, são inadequados de cálculos, ela utiliza o último salário como sendo a linha de corte. E isso fez com que, como o Estado avançou, os segmentos organizados conseguiram ter salários que é digno para a sua profissão, mas que torna-se incompatível para que você possa manter uma previdência, porque não se tem uma média daquilo que foi pago por aquele cidadão e se utiliza então o último salário. Então, não é culpa do servidor público, é culpa, a meu ver, da Constituição de 88 e, portanto, nós temos que buscar um denominador comum. E ele é muito difícil porque o custo será muito caro para o servidor público nesse momento. Pois é nesse ponto que a gente vai tocar, deputado, que é exatamente essa situação. Porque quando se fala em reforma da Previdência, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas vai aumentar a contribuição, vai aumentar a alíquota do servidor público para pagar. É isso mesmo? Este é o retrato real dessa situação? É o que vai acontecer. Vai dificultar as aposentadorias, ampliando o prazo de contribuição, ampliando o prazo e as idades daqueles que irão aposentar e majorando aquele índice que você paga dentro da sua contribuição. O servidor público, a grande maioria, já paga 27,5% de imposto de renda e se avançar nesse raciocínio que está aí, que poderá ocorrer uma majoração de até 8%, hoje já se paga 14,25% em Goiás, que é um dos maiores índices do país, nós iremos para 22,5%, com mais 27,5%, nós vamos ter aí o cidadão que tem um salário que aparentemente é gratificante, mas 50% dele vai ficar para o governo. Retido, então, torna-se totalmente complicado. Uhum. Então, eu estou analisando o meu papel nessa votação para que eu possa contrabalancear aquilo que eu entendo que é proteger o Estado, porque senão ele não dá conta de manter os pagamentos, ao mesmo tempo também evitar que o ônus em cima do servidor seja o menos maléfico possível. Tá. O governo, do lado dele, diz o seguinte: a situação é tão caótica hoje em relação à questão previdenciária
que, além de não garantir aposentadorias futuras na situação que está, daqui uns dias o Estado não dará conta de pagar quem já está aposentado. O senhor concorda com esse raciocínio? Não, o governo vai numa linha lógica. Sabemos que hoje, por exemplo, no estado de Goiás, 50% são inativos, os outros 50% são ativos. Mas o desequilíbrio é evidente. Como nós não vamos ter concurso público, então esses efetivos, a tendência é que os inativos, inclusive já passou, vai só aumentando. E aqueles que estariam responsáveis por manter a Previdência vai ter um ônus muito grande, porque vamos ter um déficit, de uma maneira ou outra, nós vamos ter um déficit porque o contingente de quem está trabalhando é muito menor do que aqueles que estão inativos. Quando a gente já passou, é o seguinte, é que hoje o número de servidores inativos é maior do que os ativos. Quer dizer, tem mais gente recebendo e não trabalhando do que gente trabalhando e recebendo. É isso, né? E contribuindo, né, deputado? Exatamente. Então, esse aí é um fato concreto. Agora, no meu caso, como deputado, eu vejo uma preocupação. O governo manda uma PEC e nessa PEC, necessariamente, ele não apresenta o índice que poderá ser até de 8%. O que nós temos que fazer é que qualquer ônus que se tenha para o servidor seja colocado nessa PEC, para evitar que o governo use um quórum que é altamente qualificado, que são 25 votos para aprovar essa PEC, nele esteja abrangendo tudo aquilo que se pensa para a Previdência, para não termos o risco de que o governo depois, com leis ordinárias, que seja através de regulamentação, ele possa manipular essa PEC, como, por exemplo, a questão dos índices percentuais que serão cobrados ou que serão escalonados, como se comenta. Então, é muito preocupante e eu vejo que é preciso que cada deputado tenha consciência que nós temos que ter uma votação definitiva e tudo aquilo que for referência à proposta de emenda constitucional previdenciária tem que estar os itens numa totalidade, não permitindo que depois, com leis ordinárias, que exige um quórum que não é qualificado, maioria simples, outros, maioria absoluta, que seria apenas 21, poderia levar, então, ao governo tomar medidas que poderiam ser, a meu ver, desastrosa para a estabilidade da família de servidores públicos goianos. Tá, deputado Hélio de Souza, falando especificamente da questão da PEC, o líder do governo tem dito o seguinte, não há uma ideia do governo de cobrar, de tarifar excessivamente os servidores. A proposta é, em caso de déficit, você dispara um gatilho que pode ser até de 8% na majoração da contribuição para a Previdência. O senhor leu o projeto, o senhor está ciente, o senhor tem conhecimento de como é isso? Não, ele coloca dessa maneira, porque ele faz a leitura do lado do governo. Correto. Então, é preocupante, como eu disse, que às vezes na PEC se omite quando será esse percentual. Esse percentual, né? Dando autonomia depois uma lei complementar, uma lei ordinária. E aí você aplicaria a totalidade dos 8%. Aí o governo colocaria o que ele quisesse, porque aí teríamos um quórum que não é qualificado, que é de 25, que se exige para uma proposta de emenda constitucional. Entendi. Então eu estou muito preocupado para não deixar condições que o governo depois possa manipular da maneira que ele quiser as responsabilidades do servidor público com a proposta da Previdência. Nós temos aí um antagonismo, dois lados que pensam absolutamente diferentes, deputado. O que é que o senhor pensa como convergência? O que é que pode convergir para chegar num ponto que atenda ao governo para que a Previdência não quebre e que atenda o servidor para que ele não seja penalizado? Tudo é matemática. Matemática você não tem jeito de inventar, são números. É o governo mostrar para nós, através do seu órgão responsável pela Previdência, pela Goiás-Prev, da realidade, daquilo que são considerados déficit verdadeiro, para que a gente tome uma consciência daquilo que seja real e que não tem jeito de ser evitado. Mas tem muita coisa para ser questionada. Por exemplo, a questão do imposto de renda. Sim. O imposto de renda ele é um imposto federal que o servidor público paga
E o recurso não vai para o governo federal, vai para os caixas do Tesouro. Nós precisamos saber se esse dinheiro está contabilizado dentro daquilo que é a estrutura econômica do governo. Correto. É preciso nós tenhamos essa certeza. Portanto, daqui até a votação, para que cada deputado possa votar consciente daquilo que tem que ser feito, é preciso que o governo abra tudo aquilo que ele tem e tudo aquilo que às vezes não se comenta, mas é um fato concreto como este, para ver se dentro das fontes de recursos, daquilo que o governo está colocando como receita, se ele está colocando o imposto de renda retido, que vai para os caixas do governo estadual. Nós estamos no período daquelas 10 sessões ordinárias obrigatórias, com o projeto parado, para que durante esse período, antes que ele chegue à CCJ, possam se realizar audiências públicas, que as várias partes possam ser ouvidas nesse processo. O senhor diria que, desse ponto de vista, está sendo atendido? Porque o grande temor dos servidores e dos aposentados é que não haja tempo de dialogar. Está havendo esse diálogo, deputado? Não, eu acho que desde o momento que falou que vai ter o projeto chegou na casa, está havendo, já é um diálogo. Uhum. Só que é preciso ver a questão legal. Houve um entendimento, e hoje eu diria que a PEC na casa está sobrestada, porque não está correndo prazos ainda, porque para ela tramitar teria que estar em vigor a PEC da Previdência, inclusive a PEC paralela, que fala nos estados e municípios. Isso lá do Congresso Nacional. O Congresso que ainda está em tramitação. Isso. Então, as orientações que eu tenho tido da minha assessoria jurídica e mesmo a assessoria jurídica da Casa, que o projeto só pode tramitar quando a própria PEC paralela também esteja sendo votada. Então, eu diria que hoje a PEC da Previdência em Goiás ela está sobrestada. Tá. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte, em caso de tramitação aqui, antes da definição da situação lá no Congresso Nacional, pode tornar a PEC que o governo estadual mandou para cá ilegal, por exemplo? Ilegal, por exemplo. E o governo sabe disso. Tanto é que ela não foi distribuída ainda na Comissão de Constituição, Justiça e Redação para começar a contar as 10 sessões ordinárias. O governo tem plena consciência. Uhum. Ele sabe que é um fato concreto, e isso aí é uma questão de regras e que não tem como você mudar para interesse de querer ganhar tempo. Então é questão de pôr o pé no chão e a questão de dizer, então, para definir o que eu penso, a questão da Previdência é séria, a questão é polêmica e ainda vai ter muita discussão para poder haver o convencimento. Nós temos problemas que tem que ter convencimento. Nós temos aqui um grande número de deputados que são servidores públicos. Eles estão aqui representando segmentos que os elegeram, a maioria deles. Como é que eles ficam? Eles vão ter que disponibilizar um raciocínio para que eles façam aquilo, como eu penso, que seja o menos nocivo para o bolso do servidor público. No caso especificamente de hoje, o senhor tende a votar como? Eu diria que hoje eu não votaria a favor. Não, né? Enquanto eu não tiver plena consciência de tudo aquilo que eu preciso tomar conhecimento, eu seja esclarecido. Eu não posso imaginar que eu vou fazer uma votação que eu não tenha pleno conhecimento, como eu não tenho nesse momento, e permitir que talvez eu estou avalizando um projeto que vai ser importante, que é necessário, mas que poderia, às vezes, ser adequado para uma realidade melhor. Correto. Deputado, para a gente concluir, esse governo que está aí, que é capitaneado e mandou a proposta para cá, a PEC para cá, do governador Ronaldo Caiado, está chegando a 11 meses de administração. A pergunta é, o senhor fez parte da base dos governos anteriores, do PSDB, do ex-governador Marconi Perillo, do governador Zé Hélito e tal. Eu pergunto ao senhor, era preciso ter chegado a essa situação? Esse problema não poderia ter sido antecipado lá atrás? A questão da Previdência? Da Previdência? Não, isso aí, ela é uma realidade que vem ao longo dos anos. Em 2015, o governo Marconi já fez uma mínima reforma da Previdência. Nós alteramos os índices aqui, me parece, em 2%. Certo. Acontece que, com o número de aposentadorias que vão se avolumando, porque... É crescente, né? É crescente. As regras atuais permitam aí, com a pessoa com menos de 50 anos aposente, então vai levando a uma situação que tem que se repor aquele funcionário. Isso aí leva a uma situação, vai pagar a previdência dele e entra um novo servidor que tem um custo para o Estado. Correto. Então, infelizmente, as regras
de tempo de serviço e tempo de contribuição, elas eram muito favoráveis ao servidor, e hoje o servidor está sendo prejudicado. Aqueles que não foram favorecidos vão pagar o preço daqueles que foram beneficiados. Tá certo. Deputado Hélio de Souza, prazer recebê-lo aqui na TV Alegre mais uma vez. Obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela entrevista. A gente sabe que o senhor tem muito conhecimento dessa área e muita liderança. Eu entendo como eu quero terminar, eu sei que é uma matéria polêmica, tem muito contraditório, agora é a questão de uma matemática. Eu preciso ter todas as respostas para que eu possa, uma vez concluído o raciocínio, eu possa votar favorável ou contra, mas com certeza que estou fazendo aquilo que eu entendo que é o melhor. E eu entendo também que é preciso que cada deputado tome conhecimento e ele esqueça se ele é governo ou oposição, porque a questão da Previdência é muito acima de você ser governo ou oposição, é muito acima de você ser defensor de um governo. A partir de agora, nessa questão da Previdência, eu tenho que defender o Estado. Ele sim é que vai vigorar ao longo dos anos e a ele eu tenho essa responsabilidade. Então, conversamos com o deputado Hélio de Souza, do PSDB, um dos deputados mais experientes aqui da Assembleia Legislativa. Ele tem 6 mandatos, é um deputado que tem muita influência, que tem muito conhecimento e é muito cuidadoso com as matérias, ainda mais quando a matéria é polêmica, como essa PEC da Previdência que já está tramitando aqui na casa. Como o deputado Hélio de Souza diz, houve a apresentação da matéria, foi lida em plenário, mas depois paralisou-se. Não há esta clareza na informação, mas, como disse o deputado, a Assembleia está aguardando que a reforma da Previdência, que já foi promulgada, a PEC da Previdência já foi promulgada no Congresso Nacional, mas há uma PEC paralela que trata exatamente da questão da Previdência dos estados e dos municípios. E essa matéria ainda está sendo votada, discutida lá no Congresso Nacional. Está esperando que essa situação se defina lá, para que a matéria aqui, a PEC que o Poder Executivo mandou para cá, possa continuar a tramitar aqui. Nós voltamos a falar neste assunto a qualquer momento com vocês aqui na Nova TV Alegre. Grande abraço, até a próxima.